Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecer, Senhor, pela tua proteção, Deus Altíssimo. Te agradecer pela paz, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela verdadeira felicidade, pela verdadeira prosperidade, pelos livramentos que tu tens nos dado, Senhor. Livramentos visíveis e invisíveis. Livramentos que nós vemos e livramentos que nós não vemos, Senhor. Mas tu tens nos guardado, Senhor, a nós, a nossa família, a nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo, às nossas irmãs em Cristo, à tua igreja, ao teu povo, que se chama pelo teu nome, Deus Altíssimo, em toda a face da terra. Nós te agradecemos pela salvação, a maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados e os nossos nomes escritos no livro da vida. Tudo isso por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, poder, sabedoria, unção e virtude derramado sobre a tua santa e amada igreja. Ó Deus Altíssimo, a cada dia nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando, ó Pai, para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória. E então, por toda a eternidade, louvando o teu nome para todo sempre, Deus Altíssimo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e neste momento, amados, convidá-los para nós meditarmos na Palavra de Deus, na nossa escola bíblica dominical, na lição de número 7, do dia 17 de maio do ano da graça de Deus de 2020. A lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, é o tema da nossa lição de hoje. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo nos diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Nós estamos, nesse trimestre, estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário por nós, Ele reconciliou o homem com Deus e reconciliou também a humanidade, fazendo um só povo, desfazendo a inimizade que havia entre Deus e os homens. Nós, outrora, éramos inimigos da obra de Deus. Não estávamos fazendo a vontade de Deus. Estávamos distanciados da agradável vontade de Deus. Mas através de Jesus Cristo, seu Filho amado, pelo sacrifício na cruz do Calvário, Ele que derramou sangue remidor por nós, Ele que nos substituiu no Calvário, e também ressuscitou por nós, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Agora Jesus Cristo nos fez a sua igreja e seus representantes na face da terra, embaixadores de Deus aos homens. Glória a Deus. A leitura diária nos diz, queridos, na segunda-feira, Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e o homem. Terça-feira, Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Quarta-feira, Cristo se fez carne e cumpriu a lei na sua integralidade. Quinta-feira, Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas. Sexta-feira, Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda a inimizade. Sábado, o ministério
da reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 14 a 19. Assim nos diz a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos, fez um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém, irmãos? Então, dos dois povos, judeus e gentios, que havia uma separação, o Senhor Jesus derrubou a parede da separação e dos dois povos fez um povo só, agora a família de Deus, a igreja de Deus, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A introdução nos fala, querido, do nosso comentário, a nossa lição de hoje, a introdução nos diz: na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu. Nesta lição, veremos que houve agora uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios 2,13. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos, antes de fazer o comentário número 1, eu gostaria de dizer para os irmãos, e é muito importante nós estabelecermos esses princípios. Olha, queridos, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício cabal. Sim, a obra que Jesus fez foi perfeita. O plano de Deus para a salvação é um plano perfeito. Deus preparou esse plano antes da fundação do mundo. Também o sacrifício, a obra que Jesus fez, foi um sacrifício vicário, foi uma obra vicária. O que quer dizer vicário, pastor? Foi um sacrifício substitutivo. Jesus veio tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Vamos encontrar na lição falando muito esse termo. Foi um sacrifício vicário, foi uma obra vicária. Sacrifício vicário quer dizer foi um sacrifício substitutivo. Ele, Jesus, nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele se fez maldição por nós. Ele não tinha pecado, mas levou sobre si os nossos pecados. Então foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício substitutivo. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Só resta o homem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Além do sacrifício de Jesus ter sido um sacrifício perfeito, ter sido um sacrifício vicário, a Bíblia também diz que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício cabal. O que quer dizer isso, pastor? É um sacrifício completo. Não precisa fazer mais sacrifício. Tem gente por aí querendo pagar penitência, subindo escada de joelho, colocando lâminas na ponta dos cordões e açoitando as costas e derramando sangue. Esse sangue que o povo derrama não tem valor nenhum. O sacrifício que Jesus fez foi perfeito, vicário e cabal. Foi um sacrifício completo. Não necessita de nenhum complemento. Ele já fez tudo de uma forma completa por nós. Ele nos substituiu na cruz? Foi, mas também ele já fez tudo por nós. A palavra cabal, nós podemos entender que Jesus consumou tudo que Deus tinha para fazer. Tanto que ele diz na cruz: Pai, está tudo consumado. Ou seja, foi um sacrifício cabal, um sacrifício que não é necessário ninguém fazer outro sacrifício para complementar o que Jesus Cristo já fez. Então, meus queridos, de uma forma, digamos, bem, resumida, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, vicário e cabal. Amém? Continuando, meus queridos. O comentário número 1 nos diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O comentarista diz: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, meus queridos, o que nós observamos a partir do que a palavra de Deus diz, observamos o seguinte, que os judeus, e verdadeiramente era assim, eles tinham recebido a lei de Moisés, e aquela lei consistia em ordenanças, mas aquelas ordenanças eram preparando a humanidade para receber, na plenitude dos tempos, a salvação na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui fala, e os outros gentios também estavam no plano de Deus, de serem alcançados. Por isso que Jesus veio. Ele veio primeiramente às ovelhas da casa de Israel, mas ele mesmo disse, ainda tem ovelhas que não são desse aprisco. E quando ele ressuscitou dizendo, ide, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. O comentário 1 item 1 diz, a parede de separação entre os homens. Trata-se, queridos, de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo aos gentios. Timóteo era filho de um pai grego. Então, eles criaram uma grande celeuma, um grande conflito com Paulo por causa disso. A derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como principalmente espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai, do Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Cristo. Temos livre entrada no santuário de Deus. Amém, irmãos? Amém. O comentário 1 item 13 ainda diz, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são três esferas da mesma lei, são três aspectos da mesma lei, o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto civil. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral
permanece em vigor com padrão de conduta para os povos, mas não como meio. A lei moral permanece com padrão de conduta, mas não como meio de salvação, porque o padrão moral do homem a cada dia ter como, digamos assim, uma forma de se apresentar à humanidade, uma forma ética de viver, é muito importante, mas o que salva é Jesus. Só pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós podemos ser salvos. O homem pode ter um grande padrão de moralidade, um grande padrão de ética, mas isso não vai perdoar os seus pecados. O que perdoa os nossos pecados é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para a remissão, deixando as nossas vidas espirituais mais altas do que a neve. Já meditamos sobre as obras, lembra disso? Que, na verdade, nós não somos salvos pelas obras, né? Somos salvos por Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que por meio da fé, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Mas é dom de Deus. Amém. Agora, depois de salvos, agora nós vamos praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a lei moral é um padrão de conduta. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, as comidas, as bebidas, os dias, as festas, os sábados, que também não salva. Quem salva é Jesus. Amém, queridos? Amém. A lei só foi dada para preparar o povo para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava uma hostilidade deles para com os gentios, porque eles agora achavam que só os judeus seriam salvos. Eles tinham essa visão, mas Jesus Cristo veio trazer uma visão muito mais ampliada de salvação para judeus, para gentios e para toda a humanidade. O comentário 1, item 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim revogar, mas cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo estava cumprindo toda a lei. Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo ter sido oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Cristo foi oferecido uma vez só como Cordeiro de Deus, na expressão do profeta João Batista. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso para os judeus entenderam muito bem: não seriam necessários outros sacrifícios, nem outros cordeiros, nem ovelhas, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Ele cumpriu em si toda a lei. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para que nós agora fôssemos livres e pela graça de Deus, né? Por meio da fé, a Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O comentário 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O comentário 2 nos diz: a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, um novo homem. Quando falamos um novo homem, a mulher está incluída, é uma nova humanidade. Amém, irmãos? O conceito bíblico de paz é um conceito muito abrangente, vai muito além de uma paz aqui na terra. É uma paz que transcende, é uma paz que vem de Deus, uma paz que além do corpo também é espiritual. A Bíblia chega a dizer que Cristo é a nossa paz.
O comentário 2:1 diz: o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando também possível a reconciliação entre ambos e assim promovendo a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. O comentário 2, item 2, ele dá continuidade a este pensamento. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Cristo é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual. Como eu falei aos irmãos, comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Aqui tem João capítulo 14, versículo 23 a 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus, e entre os gentios. Agora todos estes foram feitos agora um único povo em Cristo Jesus, e esse povo agora chama-se Igreja de Deus. Amém. Eu já disse aos irmãos: pastor, nós não somos judeus, então nós somos gentios. Não somos judeus de nascimento, é verdade. Mas agora também nós não somos mais gentios, nós éramos gentios. Porque judeus são todos aqueles descendentes de Abraão, do nascimento de Abraão, Isaac, Jacó. Aí vem agora os israelitas, na verdade, descendentes de Jacó, que Jacó foi mudado o nome para Israel. Nós não somos israelitas de nascimento, mas os outros povos que não são descendentes de Jacó, que não são descendentes de Israel, eram chamados de gentios. Então, antes de aceitar a Jesus Cristo, nós éramos gentios. Mas agora que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ou o judeu, se o judeu aceitar Jesus, vai ser igreja de Deus. E o gentio, se aceitar Jesus, também vai ser igreja de Deus. Amém. Então nós éramos gentios, mas agora somos igreja de Deus. Amém. Tanto o judeu que aceita Jesus, como o israelita que aceita Jesus, que são judeus de nascimento, como aqueles que não são israelitas de nascimento, mas que aceitaram a Jesus Cristo, que eram gentios, todos agora fomos feitos igreja de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Comentário 2, item 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo, diz o comentarista, uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar então em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz. Efésios capítulo 2, versículo 15. Essa unidade não foi resultado, irmãos, de um acordo firmado entre os homens, não. Essa unidade, ela foi realizada no próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Amém, irmãos? A partir desse ato surge uma nova humanidade, através de Jesus Cristo, através da sua morte no Calvário, seu sacrifício perfeito, seu sacrifício vicário, seu sacrifício cabal. Ele ressuscita agora, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem recebe a Jesus Cristo, agora independente do povo que pertença, da nação, da raça, da tribo, da língua, agora é feito igreja de Deus. Uma nova humanidade. Amém, irmãos? Amém. Então, queridos,
Isso foi feito através de Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, através desse ato de Jesus Cristo, o ato salvador do Senhor Jesus, do Redentor amado, foi feita uma nova humanidade. Essa nova humanidade é chamada a Igreja de Deus, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Não interessa mais discutir circuncisão nem incircuncisão. Aqui está escrito em Colossenses 3, versículo 11. Na igreja de Deus, onde não há circuncisão nem circuncisão. Colossenses 3, 11. Não há bárbaro, nem grego, nem romano, nem judeu, nem gentio, nem raça, nem tribo, nem língua, nem nação, mas todos nós fomos feitos filhos de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e escreve os nossos nomes no livro da vida. Agora nós somos a família de Deus. Amém? Isso é muito importante, irmãos, porque se nós formos olhar em toda a terra, os povos são diferentes, os povos têm costumes diferentes, a cada pessoa tem uma maneira de agir, maneira de proceder, mas Jesus ama a todos igualmente. Apesar das pessoas não reconhecerem, não respeitar isso, porque, irmãos, nós temos que respeitar, né, a individualidade de cada um. Deus nos ama assim, com as nossas individualidades, da maneira que nós somos. Um é mais calado, outro é mais falador, não é? Um é mais brincalhão, mais risonho, outro é mais introspectivo. Deus nos ama. Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos que procurar ver com a ótica de Deus, com o olhar de Deus. Ele olha no homem que é de mais precioso, né? A nossa alma, o nosso espírito. Ele não olha a aparência, não olha quem é rico, quem é pobre, quem é da alta sociedade, quem não é. Não olha de que tribo, de que raça, que nação. Isso não existe diante de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Então, queridos, nele as desigualdades foram eliminadas. Só em Jesus. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a acepção, diferenciação entre as pessoas foi desfeita, a etnia, que povo, que raça, que língua, que tribo, que nação, foi desfeita, as questões étnicas. Jesus ama a todos igualmente. Glória a Deus. E a classe também social a que pertencem pessoas, que classe pertence? Rico, pobre, né? Classe média, se são o status que tem na sociedade, tudo isso, status social, classe social, diante de Deus, todas essas coisas desapareceram. Deus nos olha como uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, irmãos? Este é o Evangelho de Jesus. E por incrível que pareça, por mais que nós conheçamos isto, nós temos que estar pregando sempre, porque a palavra de Deus são novas a cada manhã. Comentário de número 3, queridos, da nossa lição. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação, e nós recebemos esse ministério, viu, queridos? Glória a Deus. Nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Glória a Jesus. Desfez a inimizade entre o homem e Deus. Aleluia. Que tinha uma inimizade vertical entre o homem e Deus, que o homem pecou contra o Pai. Mas através do sacrifício de Jesus também desfez a inimizade horizontal que existia entre os homens. Desfez a inimizade vertical, que era entre o homem e Deus. E o sacrifício de Jesus na cruz também desfez a inimizade horizontal que existia entre os povos aqui na terra. Essas dádivas foram possíveis por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um sacrifício perfeito, um sacrifício vicário, um sacrifício cabal. Comentário 13:1. Cristo se fez maldição por nós. Já falei isso aqui hoje para os irmãos. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação. Hebreus 12:2.
O réu era açoitado por um chicote com várias tiras de couro, acompanhado de chumbo nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ele se fez maldição por nós, ele tomou o nosso lugar. Por isso que o sacrifício foi vicário. Ele nos substituiu na cruz. Quem deveria estar na cruz padecendo pelos pecados éramos nós, os homens. Mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele nos substituiu. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Sofreu a afronta, o castigo, sofreu a vergonha, a maldição, a crucificação, tudo isso em nosso lugar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Comentário 3, item 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário, já expliquei para os irmãos que é vicário. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva de que Cristo é a nossa paz, nós temos agora a verdadeira paz. Que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz. Nós não reverenciamos a cruz e nem carregamos a cruz no pescoço e nem pregamos na parede de nossas casas. Não, não é a cruz. Nós amamos a mensagem da cruz. A mensagem que Jesus trouxe para morrer em nosso lugar. Porque a cruz é símbolo de maldição. Ele se fez maldito por nós. A mensagem da cruz é de que Cristo tomou o nosso lugar. Foi um sacrifício por amor. É um sacrifício vicário. Ele nos substituiu na cruz. A mensagem da cruz é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É esta a mensagem que nós amamos e não a cruz. A cruz é um símbolo de maldição. Jesus se fez maldito por nós. Então aqui está dizendo, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Vocês podem encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Glória a Deus. Comentário 3, item 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, ambos os povos, com Deus em um só corpo. Que corpo é esse agora? A igreja de Deus. Amém, irmãos? Amém. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na condição vertical, já expliquei aos irmãos, isto é, entre os homens e Deus, e no sentido também na inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, também já expliquei aos irmãos, de forma que a reconciliação deve ser duplamente. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Deus. Amém, irmãos? Amém. Efésios 2,19, Efésios 3, versículo 6, Efésios 4,4, Efésios capítulo 5, versículos 23 e 30. Essas referências todas fazem alusão a esta grande obra da salvação que o Deus Altíssimo preparou para nós na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e através dele, do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício perfeito, vicário, cabal, ele agora nos alcançou novamente para Deus
desfazendo a inimizade entre Deus e os homens e entre os próprios homens, nos fazendo agora um novo homem, uma nova criatura pertencente à família de Deus, à igreja de Deus. Amém, irmãos? Amém. É isso que diz a nossa conclusão. A conclusão diz assim na nossa lição: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro de Deus, a família de Deus, que vamos herdar os céus. Amém, irmãos? Que o Deus Altíssimo continue abençoando a todos nós, a amada igreja do Deus Altíssimo, nos firmando na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Que o Deus Altíssimo continue abençoando grandemente a igreja do Senhor Jesus, e a cada dia que nós possamos alcançar outras pessoas falando desse grande amor de Deus, e que muitos venham receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tirou-me toda tristeza, livrou-me do mal, e esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Amém. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
diante do teu altar, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a próxima lição será o número 8. Foi isso mesmo que eu esperei. Amém. Esse louvor. A próxima lição será a lição número 8. Amém, amém. Se Deus Jesus nos permitir chegarmos até lá, Jesus ter voltado até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amada igreja, a próxima lição em nome do Senhor Jesus Cristo será número 8, próximo domingo, 29 de maio de 2020. O tema da nossa lição será Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê saúde, vigor e destreza, não somente aos irmãos que estão aqui, mas a todo o povo de Deus, né? Espalhado em todo o Brasil, essa grande nação brasileira, né? Em todo o mundo, que o Deus Altíssimo continue nos guardando debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, assim nós te pedimos, ó Pai, mas também já te agradecemos, Senhor, louvamos ao teu nome mais uma vez. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.